Teoria sobre Caillou. Se você nasceu nos anos 90, com certeza você já assistiu esse desenho. Ele parece um desenho fofo e inofensivo, mas na verdade tem uma teoria bem triste por trás disso. Caillou era apenas um menino de 4 anos. Mas você já parou pra pensar por que a família e amigos davam atenção mais do que o normal pra ele? A teoria afirma que Caillou tem câncer. Por isso ele é careca, por conta do tratamento com a quimioterapia. Por isso ele é tratado muito bem a todos ao seu redor, porque Caillou teve pouco tempo de vida. Rose, a irmã mais velha de Caillou, sempre teve uma admiração enorme por ele. A teoria afirma que o desenho se passa 40 anos atrás, quando Caillou ainda era vivo. Isso porque o desenho sempre começa com uma senhora contando história para os seus netos. E dá até pra ver um boneco do Caillou. Essa seria a Rose, a irmã de Caillou, há mais de 40 anos depois. E essa história é lembranças da Rose. Tanto é que o livro que ela conta histórias parece ser o álbum de fotografia. E toda a história parece com uma borda branca, como se fosse lembrança. Teoria sobre a Era do Gelo. A teoria afirma que toda a história está sendo contada ao contrário. No quinto filme podemos ver como foi criado o sistema solar. E no quarto filme é a separação da Terra se formando os continentes. No terceiro aparecem os dinossauros. No segundo, a Era do Gelo. No primeiro aparecem os humanos. A teoria afirma que tudo já tinha sido planejado desde o primeiro filme. Isso porque na cena que o Sid entra numa caverna de gelo aparecem várias referências de todos os filmes seguintes, que na realidade aconteceram no passado. E o mais triste e perturbador da história é que quando Manny tem suas recordações nas pinturas, na verdade Manny não era o mamute pequeno, e sim o grande, que na verdade seria ele e a esposa. Na realidade, nessas pinturas foram os humanos que mataram a esposa de Manny e o filho de Manny. Um esqueleto de fada é encontrado numa casa abandonada. Isso aconteceu em Londres. Uma casa abandonada foi demolida em 2006. E foi encontrada uma coleção de caixas completamente seladas no porão. A caixa parecia ser intocada desde 1940. Dentro da caixa foram encontrados cerca de 500 mil espécies de flora, fauna, dragões, lobisomens e pequenas fadas, os quais estavam dissecados e preservados. O mais bizarro é que também tinha uma máquina que poderia parar com o envelhecimento. Essa coleção de seres bizarros e artefatos curiosos era de um aristocrata rico chamado Thomas Theodore Merlin. Merlin era um homem misterioso que dedicou sua vida a estudar e preservar estas espécies. O cientista passou a vida procurando por esqueletos raros para adicionar à sua coleção. Ele também manteve vários diários. Hoje em dia esses esqueletos estão no Museu Merlin Crypt. Lembrando que ele era um cientista, então essas criaturas podem ser invenções dele. O bug bizarro do TikTok. Provavelmente você já conhece a nova ferramenta do TikTok, chamada síntese de fala. Clicando nessa ferramenta, tudo que você escreve o TikTok fala para você. Mas existem algumas palavras que a voz não fala normal. Por exemplo, a palavra abacaxi. Abacaxi é inverso do acidente. E como se não bastasse abacaxi, maracujá também. Maracujá pevinho do dentelince. O mais bizarro é que isso acontece só com o nome de frutas. A triste história de Dove Cameron. Dove Cameron é uma atriz norte-americana, uma estrela da Disney, muito conhecida por fazer Liv e Mad e Descendentes. Dove tem uma vida extremamente sofrida. Sofria muito bullying na escola, batiam nela, e as pessoas mais próximas dela morreram de uma forma bem trágica. Por exemplo, o pai dela, o Philip. O pai de Dove tirou sua própria vida quando ela tinha apenas 15 anos de idade. O pai de Dove era homossexual, e ele não aceitava sua orientação sexual. Isso acabou levando ele à depressão e tirando sua própria vida. Dove então começou a se aproximar da Christina Grimmie, uma cantora que ficou famosa pelo The Voice. As duas gravaram a música What a Girl Does pro seriado Liv e Mad. E então Christina morreu levando um tiro após um show. E logo depois foi o Cameron Boyce. Cameron era o melhor amigo de Dove. Cameron acabou morrendo de epilepsia durante o sono. Dove acabou desenvolvendo depressão por causa de tudo isso. O bizarro fantasma que apareceu no espelho de uma menina. Esse vídeo tem circulado muito no Twitter nos últimos tempos. Ela gravou vídeo no espelho de um banheiro de um restaurante, no qual ela jantava com os pais dela.
Ela gravou um vídeo para mostrar o look que ela estava vestindo e acabou postando no Snapchat. E então, de repente, aparece uma figura sobrenatural atrás dela. Repare que assim que ela vira a cabeça, aparece a tal figura bizarra lá atrás. Olha só que bizarro. No momento, ela parece não ter percebido. Só percebeu depois e colocou na legenda que viu um rosto no espelho. Sinais de que você é uma alma antiga. Segundo os taoístas, a alma antiga, depois das 5 reencarnações, está na etapa final de sua viagem pela Terra e precisam entregar seus conhecimentos e sinais ao seu redor. Os sinais são fobias inexplicáveis, necessidade de estar sempre sozinho. As almas antigas adoram passar tempo sozinhos. Elas são mais introvertidas do que as jovens almas, porque encontram força interior e paz na solidão. Essas almas antigas não gostam de lugares movimentados como festas. Almas antigas também têm fixação por uma época ou local. Têm repetidas sensações de déjà vu, sensação de não pertencer a esse mundo, intuição aflorada e sonhos muito lúcidos e recorrentes. Segredos ocultos da Disney que, se eu não te contasse, você jamais saberia. Existe uma cápsula do tempo enterrada no parque da Disney desde o dia 17 de julho de 1995. Ela está enterrada na frente do castelo da Bela Adormecida e ela só será aberta em 2035. O castelo da Cinderela é feito de fibra de vidro. Esse é um dos segredos da Disney que garante que esse castelo é a prova de furacões. Esse mesmo castelo da Cinderela tem uma suíte secreta. O quarto conta com 2 camas de casal e uma lareira com fotos da Cinderela. E dentro do banheiro tem uma banheira enorme com um teto de estrelinhas. Porém, essa suíte só está disponível para celebridades, como por exemplo o ator Tom Cruise, que já se hospedou lá. Ossos humanos são usados na decoração do parque. No brinquedo inspirado em Piratas do Caribe, já utilizaram ossos de pessoas reais para compor a decoração. Isso foi confirmado por Jason Schreier, ex-produtor da Disney. O homem que conseguiu imagens exclusivas de um alienígena e o governo está atrás dele. Tudo começou quando, em abril de 2021, esse homem chamado Brian captou pela câmera de segurança da casa dele uma luz azul muito forte caindo do céu. Então, na manhã seguinte, ele foi até a praia perto da casa dele e conseguiu filmar um corpo estranho na areia. E as autoridades estavam rodeando aquele corpo estranho. Logo depois, eles descobriram um corpo com uma lona amarela. Ele postou no TikTok e os vídeos começaram a viralizar muito. E um certo dia, quando ele chegou na casa dele, tinha um homem de terno vigiando a casa dele. Logo depois, o Pentágono afirmou que aquilo realmente era um OVNI. E durante a semana toda, os carros do governo estavam cercando a casa dele. Ele acredita de que de alguma forma o governo não quer que ele tenha aquelas provas e que estão tentando deletar a única evidência verdadeira. Então ele postou um vídeo pedindo para as pessoas salvarem esse vídeo antes que o governo retire do ar.